Declaro aberta a sessão extraordinária para deliberar sobre o projeto de resolução número 4/2020 do Legislativo, objeto da convocação. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto. Projeto de resolução número 04/2020. Dispõe sobre a excepcionalidade que se especifica. Autoria, mesa diretora. Artigo 1º. Esta resolução estabelece a excepcionalidade para a realização de sessões presenciais ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Pederneiras. Parágrafo único. As sessões ordinárias e extraordinárias previstas no caput serão realizadas exclusivamente a partir das 18 horas do dia 11 de maio do corrente ano. Artigo 2º. Suprida a presente sessão, prevalece a adoção de todas as medidas previstas na Resolução Municipal número 01/2020. Artigo 3º. Essa resolução, dada a excepcionalidade, passa a vigorar a partir de sua aprovação. Sala das Sessões, 7 de maio de 2020, vereador Danilo Borghetti, presidente, vereadora Regina Barrache, primeira secretária, vereador Ezequiel Lima, segundo secretário. O projeto segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ordem do dia. Projeto de resolução número 4/2020 do Legislativo. Dispõe sobre a excepcionalidade que se especifica. Autoria, mesa diretora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em única discussão, queria só dizer em relação à nossa convocação da sessão de hoje. Na semana passada, eu acreditei que fosse flexibilizado algumas situações, mas de acordo com o anúncio do governo estadual na sexta-feira, infelizmente, isso não aconteceu. Então, eu não poderia deixar que a sessão não acontecesse, porque a gente tinha matérias importantes para deliberar, projetos principalmente de dotação orçamentária, alguns vereadores, requerimentos, indicações, alguma fala também na tribuna importante. Então, por isso que eu resolvi manter a sessão dessa segunda-feira, claro, todo mundo com distanciamento mínimo aí, pelo menos de 1,20 m, também protegidos por máscara, álcool em gel, tudo que realmente manda aí o protocolo que a gente tem acompanhado no dia a dia. Em única votação, quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Está encerrada a sessão. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos à 10ª sessão ordinária em 11 de maio de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, projeto de lei número 14/2020, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. Mensagem número 11/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danilo Borghetti, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara, o presente projeto de lei, que se refere à criação de crédito especial através de suplementação por remanejamento de dotação para adequação do Orçamento 2020, de acordo com o anexo 2 das tabelas auxiliares de escrituração contábil 2020, nos seguintes termos: projeto de suplementação 022401, Secretaria Municipal de Trânsito, R$ 94.500.
adequação do orçamento com recursos de anulação de dotação para suprir dotação da Secretaria de Trânsito. Tratando-se de matéria relevante, solicito a elevada apreciação de Vossas Excelências e aprovação da propositura por unanimidade, aproveitando o ensejo para renovar a Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de Lei número 15/2020, que dispõe sobre a abertura de decreto especial. Mensagem número 12/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danilo Borghetti, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara, o presente projeto de lei que se refere à criação de crédito especial através de suplementação por remanejamento de dotação para adequação do orçamento 2020, de acordo com o anexo 2 das tabelas auxiliares de escrituração contábil 2020, nos seguintes termos: projeto de abertura de crédito especial 021001, Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 14.400, recurso estadual, piso de proteção social média, que será repassado à assistência vicentina. Tratando-se de matéria relevante, solicito a elevada apreciação de Vossas Excelências e a aprovação da propositura por unanimidade, aproveitando o ensejo para renovar a Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de Lei número 16/2020, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. Mensagem número 13/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danilo Borghetti, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação de crédito especial através de suplementação por anulação de dotação para adequação do orçamento 2020, de acordo com o anexo 2 das tabelas auxiliares de escrituração contábil 2020. Projeto de suplementação 021301, Diretoria de Atenção Básica, R$ 82.544,32. Adequação do orçamento com recursos de anulação de dotação para cumprimento da emenda parlamentar número 14/2020. Diante do exposto e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas, solicito a apreciação da presente matéria em regime de urgência. Ao ensejo e contando com a compreensão dos nobres vereadores, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, nada consta. Correspondências recebidas serão lidas pelo segundo secretário. A Câmara Municipal. Senhor Presidente, estou comunicando à Igreja Câmara Municipal, através da Vossa Excelência, que os balancetes mensais de receitas e despesas da Prefeitura, referente ao mês de março de 2020, já estão disponibilizados no site da Prefeitura. Aproveito o ensejo e renovo a Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos das minhas mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito. É isso. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 43/2020, vereadores da mesa diretora.
Requeremos, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, com base no artigo 179 do Regimento Interno desta Casa, regime de tramitação em urgência especial para os projetos de lei número 14, 15 e 16 do Executivo. Outro sim, e em face da convocação para a sessão extraordinária, a realizar-se em 11 de maio do corrente ano, requeremos que sejam as deliberações dos referidos projetos realizadas em 2 turnos englobadamente. Justificativa. Consideramos que referidos projetos necessitam ser imediatamente deliberados, evitando graves prejuízos ou perda de suas oportunidades, uma vez que tratam sobre abertura de crédito especial e suplementação de dotação orçamentária, para adequações do orçamento 2020. Ao ensejo, e apresentamos a vossas excelências protestos de elevada estima, consideração e respeito. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 4 de maio de 2020, vereador Danilo Alborguete, presidente, vereadora Regina Barrache, primeira secretária, vereador Ezequiel Lima, segundo secretário. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 44, retirado de pauta pelo autor. Requerimento número 45, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis quais valores o município recebeu de repasse dos royalties do petróleo em 2019 e 2020, para quais pastas foram destinados e sua utilização formal e física nas mesmas. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário para que possamos informar a população as destinações de recursos eventualmente recebidos por nosso município. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 7 de maio de 2020, vereador Adriano do Postinho. Coloco em discussão o requerimento. Vou ser breve, senhor presidente. Palavra, vereador Adriano. O valor, aproximadamente, nós já sabemos qual é o valor, só que nós gostaríamos muito de saber onde foi empregado esse dinheiro, principalmente nessa fase que nós estamos vivenciando. Eu acredito que é de grande importância que a gente consiga transparecer isso à população, onde foi empregado esse recurso, porque nós estamos falando de alguns milhões de reais, né? Então, acho que a destinação final, acho que é muito importante. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 46, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, bem como a Secretaria de Saúde Municipal, para que informe esta Casa de Leis quais os números de testes para detectar a Covid-19 foram adquiridos ou recebidos pelo município e quais são seus tipos. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário para que possamos informar profissionais de saúde, bem como a população, sobre as medidas tomadas pelo Poder Público Municipal em relação à saúde e suas formas. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 7 de maio de 2020, vereador Adriano do Postinho. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 47, 2020, vereadora Regina Barrache. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal e a Secretaria de Tributação Municipal para que informe a esta vereadora quais critérios estão sendo utilizados para a tributação dos profissionais liberais em nossa cidade,
em especial os profissionais de odontologia e seus estabelecimentos. Informar se a bitributação quanto ao ISS cobrado desses profissionais, no que se refere à emissão de recibos profissionais, emissão de nota fiscal de serviços e também em suas contribuições pessoas física e jurídica. Havendo tal cobrança, quais são os seus fundamentos legais? Justificativa. Tais informações se fazem necessárias, pois profissionais liberais aparentemente são cobrados pelo mesmo tributo e mesmo fato gerador, havendo a necessidade de adequações para evitar eventuais pagamentos em duplicidade ou cascata. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 7 de maio de 2020, vereadora Regina Barrache. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Regina. Isso é uma questão muito delicada dentro de vários municípios, onde os profissionais liberais, muitas vezes, eles são pessoas físicas ou jurídicas. E, fazendo uma pesquisa rápida, até na nossa região também, existe uma bitributação. O profissional liberal, ele paga o ISS para a prefeitura como pessoa física, mas ele também paga ao emitir a nota fiscal como pessoa jurídica. Então, existe uma dúvida em relação a isso, por isso que eu fiz esse requerimento, até porque, diante das dificuldades, e especialmente os dentistas, né, que é a minha área, mas todos os profissionais liberais vêm passando, e tributos e impostos continuam chegando, então, nós temos que realmente reavaliar toda essa situação. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Requerimento aprovado. Requerimento do 48/2020, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que se subscreve requer, na forma regimental e após aprovação plenária, a inserção em ata para registro nos anais dessa Casa de Leis, votos de aplauso e agradecimento ao compositor e cantor, senhor Wagner Roberto, pelos excelentes trabalhos realizados entre as igrejas, Assembleia de Deus, no âmbito da evangelização e missões, que, de forma geral, atende todas as igrejas, possuindo um ministério de 28 anos, com 20 CDs gravados, mais de 1000 composições, 500 músicas gravadas por outros artistas, com carreira nacional e internacional, e louvores cantados também pelo público católico. Wagner Roberto esteve em Pederneiras na semana passada, na semana que se passou, nos privilegiando com sua presença e nos agraciando com seus cânticos de adoração a Deus. Requeiro ainda que cópia desse documento seja enviada à sua produtora musical em forma de agradecimento de sua atenção, respeito e talento apresentado a todos os pederneirenses. Sala das Sessões, 7 de maio de 2020, vereador Ezequiel Lima. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, bem rapidinho, eu só quero mencionar o nome desse amigo que eu estou fazendo o requerimento. A importância da igreja hoje, nesse momento, o contexto que nós estamos vivendo. Passar paz, transmitir amor, transmitir confiança, trabalho que o cantor Wagner Roberto faz com muita primazia. Talvez os nobres colegas não tenham tanto conhecimento da pessoa que eu estou falando, mas a importância dele dentro da igreja é fundamental. E eu peço para que mais, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, mais pessoas assim possam ser lembradas, para que nós possamos ganhar forças e, através da fé, juntos estarmos superando esse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço de coração por poder estar colocando esse requerimento e peço aos nossos amigos que aprovem. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 50/2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis
onde e como serão destinados os valores a serem repassados aos estados e municípios pelo governo federal em momento de pandemia. Sabemos que nosso município deverá receber pouco mais de 5 milhões, segundo planilha do governo federal. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário para que possamos auxiliar o Poder Executivo com sugestões sobre destinação desses recursos. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 7 de maio de 2020, vereador Adriano do Postinho. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 52 de 2020, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que essa subscreve, após ouvido o plenário, requer ao prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis qual o cronograma existente para manutenção no bueiro da Avenida Luiz Nardelli, próximo ao número 4782, localizado no bairro Giacomo Bertolini, que está sem a tampa de proteção até a presente data. Justificativa. É do conhecimento de todos nós que em algumas vias públicas de nossa cidade, vários bueiros ou bocas de lobo estão desprovidos de grades, o que oferece risco aos pedestres que por elas transitam. Assim também é grande o risco de acidentes com veículos automotores. Sala das Sessões, 7 de maio de 2020, vereador Chapéu. Fala, presidente. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, ao qual estendo cumprimento para todos os vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Esse requerimento é um pedido de informação, presidente, porque já faz mais de 4 meses, senhor prefeito, que nós fizemos esse pedido para colocar uma tampa de bueiro lá no bairro Giacomo Bertolini. Eu estou passando lá e o bueiro está lá. O pessoal pediu para nós fizemos uma indicação, como tem que ser tramitado na Câmara, foi aprovado pelos vereadores, já faz mais ou menos 4 meses. Então eu chamo a atenção, com todo o respeito, do senhor Gerson, se algum encarregado estiver me ouvindo, senhor Gerson, por favor, pede para colocar uma tampa de bueiro lá na rua, como é que chama a rua, Regina? Nardelli? Luiz Nardelli. Luiz Nardelli, lá no finalzinho do bairro Giacomo Bertolini, ali do lado da Cidade Nova, para a base da Cidade de Deus. Põe uma tampa de bueiro, porque depois caiu uma criança lá. Aconteceu um acidente fatal, aí não adianta vir em Rede Globo, Record, já foi a vida. Então é um pedido que o vereador Chapéu faz, mais uma vez, usando a prerrogativa aqui como vereador. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que essa subscreve, após ouvido o plenário, requer que se oficie o diretor da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que informe esta Casa de Leis qual o procedimento realizado para a instalação de tampa de bueiro na rua João de Paula Camargo, próximo ao número 106, no distrito de Vanglória. Justificativa. Moradores dessa localidade relataram que há tempos não é feita manutenção e não tem a devida proteção, sendo assim, causando transtorno e perigo aos usuários desta via. Sala das Sessões, 7 de maio de 2020, vereador Chapéu. Coloca em discussão o requerimento. Presidente. Senhor presidente, fiz uma indicação, um ofício, foi feito um ofício para a Sabesp. Lá no bairro, distrito de Vanglória, conhece, Flávio? Distrito de Vanglória? Lá eu estava dando uma volta lá, o pessoal está reclamando que no meio da rua tem uma tampa de bueiro, dá mais de 1 palmo de fundura, e está perigoso. Então eu já fiz um ofício para o gerente,
e não foi feito. Eu estive lá em Van Glória, passando por lá, fiscalizando os problemas do distrito, e o pessoal disse que não fizeram. Então, nós estamos fazendo agora, através da Câmara Municipal, um requerimento, certo? E pedir para o assessor Wagner encaminhar esse requerimento para a Sabesp o mais rápido possível, para solucionar o problema lá do povo do distrito de Van Glória. Porém, quero agradecer a Sabesp, já aproveitando que lá no Bruno Cury foi feito o mesmo serviço com o ofício que nós fizemos para a Sabesp. Lá perto do Bueno, Material de Construção, fizemos um ofício que o pessoal estava reclamando que tinha um buraco lá. Então a Sabesp já está solucionando lá. Muito obrigado, gerente da Sabesp, muito obrigado aos funcionários da Sabesp. Agora gostaria que atendesse o povo lá do distrito de Van Glória. Sem mais, senhor presidente. Senhor Prefeito, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria Municipal competente para que faça a instalação de placas descritas com a velocidade permitida na Avenida Ricardo Álvares, O Campos, local este que liga o supermercado Confiança até o condomínio Cidade Jardim. Justificativa: as placas de sinalização funcionam como uma ferramenta no trânsito, cujo objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres que utilizam essa via para caminhadas e condutores que pela via trafegam. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2020, vereadora Regina Barrache. Indicação número 45, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e a sua equipe de controle de vetores e pragas, que vistoreiem um imóvel situado na rua Campos Sales, S620, próximo à Chácara Globo, o qual está apresentando criadores de bichos peçonhentos, tais como cobras, e também está com mato alto, possivelmente sendo foco de criadouro do mosquito da dengue. Justificativa: conforme foto anexa a esse documento, vizinhos registraram cobras saindo do referido imóvel, que na maioria das vezes adentram outras residências, trazendo risco à saúde de toda a localidade. Diante do exposto, solicito da Prefeitura a urgente vistoria no local, aplicando medidas de segurança necessárias e a autuação, se necessário for, ao referido imóvel. Sala das Sessões, 7 de maio de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 46, 2020, vereador Ezequiel Lima. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais faz a Vossa Excelência a seguinte indicação: viabilizar redutor de velocidade na rua Lili Dornelli Ferraz, no núcleo habitacional Vitor Fenara, bem como a iluminação no final da avenida principal do mesmo núcleo. Justificativa: moradores reclamam da velocidade dos veículos no local, podendo ocasionar acidentes, bem como a falta de iluminação no final das ruas, trazendo insegurança aos moradores. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 7 de maio de 2020, vereador Ezequiel Lima. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos, cada vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador professor Marildo. Usar lá, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente.
a todos que estão nos ouvindo aí em casa, todos que estão nos ouvindo pela internet, né? Que é a transmissão aí via internet. Bom, o que me traz aqui a este momento da minha fala é a reclamação que todo servidor público tem feito, né? Qual será a porcentagem do aumento no salário do servidor público? Até agora, servidor, você que está me perguntando, me questionando, tem muitos servidores mandando mensagem para mim no WhatsApp. Eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação, acho que a casa que não tem, o projeto não chegou aqui, infelizmente. E continua do mesmo jeito, né? O mesmo descaso que essa administração teve com vocês por 3 anos e meio, continua tendo. É como se vocês não servissem como uma ferramenta, um instrumento para eles, né? Infelizmente, o descaso é esse daí mesmo, né? Não só com vocês, com a Câmara também, porque eles tinham obrigação, pelo menos, de estar sentando com a Câmara, estar nos posicionando, e infelizmente, nós não fomos posicionados diante dessa situação. É uma patifaria, uma canalice dessa administração fazer isso daí com o funcionário público, né? Um desrespeito total. Primeiro que nós entramos nessa administração, já no meu ponto de vista, com uma defasagem grande no salário do servidor público. E nós falamos que ia arrumar, que ia ajeitar a situação. Bom, conclusão, entramos, já não demos o aumento esperado em 2017, em 2018 não teve aumento, que foi aqueles 2%, ano passado também foi um aumento indesejável, e esse 2020 até agora nada. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, fiquem atentos a tudo isso, a eleição é esse ano. A única maneira que você tem de arrumar tudo isso daí é lá no dia da eleição. Quem está contente, vota a favor. Quem não está, vota contra, porque a madeirada é essa daí. E não adianta querer colocar a culpa no coronavírus, não, porque os 3 anos anteriores não teve esse vírus. E o descaso foi o mesmo ou até maior. Então, não é por causa de vírus que não veio isso, não veio aquilo. Mentira. Em primeiro, porque a Câmara aqui deveria estar já, né, sentando com a casa. Eles não convidam a gente. O prefeito está comandando a cidade sozinho, fazendo de conta que o legislativo não existe para ele. Aí quando ele precisa, ele faz isso daqui, ó. Ele manda um monte de dotação orçamentária aqui para você votar a toque de caixa. Quando ele precisa, a Câmara serve para ele, né? Então, na verdade, é uma só, né? É uma administração que eu não vejo a hora que ela acabe, porque não pode tratar o ser humano, o trabalhador, já que eles estão tratando na nossa cidade. Uma outra situação é sobre esse coronavírus aí. Até onde que a gente ficou, até onde eu estou sabendo com todos os vereadores aqui, nenhum foi chamado até agora para uma reunião com o prefeito. Quer dizer, será que 9 vereadores aqui não tem nada para falar? Outros não tem nada para passar para a gente? Qual é a realidade que essa cidade está vivendo hoje? O que realmente está acontecendo dentro dessa cidade? O que realmente tem de verdadeiro, de falso, em todas essas histórias que a gente está ouvindo? E aí o munícipe vem perguntar para o vereador falou o quê? Não sabe de nada. E não adianta vocês acharem que, mas o vereador tem que ir lá. Não tem que ir. São poderes independentes. Ele tinha obrigação de chamar a gente para uma reunião, né, e esclarecer o que está acontecendo na cidade. E infelizmente ele não tem feito isso. Nós não sabemos quantos casos tem, se tem casos, se não tem, se é verdade o que está acontecendo numa determinada empresa, em outra empresa, nós não sabemos nada. O mesmo que a gente sabe aqui é o que vocês sabem. São boatarias. E aí o secretário da saúde também não vem aqui, não explica, não chama a gente para uma reunião. Agora, quando interessa para eles, aí eles chamam a gente para uma conversa. Que nem agora que era para pegar o dinheiro aí da emenda impositiva, aí chamou a gente para conversar. Aí sentou, falou tudo o que queria, ouviu a gente falar o que a gente queria, não cumpriram o que falaram para a gente que iam fazer, porque eles não cumprem, né? Você entendeu? Eu não conheci ninguém nessa administração, agora além do Márcio, vice-prefeito, que combina uma coisa com você e cumpre. O Márcio e o Arlindo. E só veio um ou outro. O resto, conversa com você aqui, virou as costas, acabou. Como se não tivesse conversado. Tiram o que eles precisam e deixam a gente falando. Então, sobre esse coronavírus, munícipe, eu vou falar por mim, não sei de nada. E até onde eu tive uma reunião aqui com os vereadores, ninguém está sabendo de nada também. Quem pode estar sabendo alguma coisa, talvez é o Adriano lá da área dele, do postinho dele lá em cima, que também disse que não tem dados para falar. Então, não adianta vocês me perguntarem, vem no Facebook, no WhatsApp, porque eu não sei.
O que eu sei são boatarias. A administração, infelizmente, está andando para trás por isso, porque ela não sabe conversar, não sabe dividir, né? É uma administração ruim por isso. É que se ela dividisse um pouco mais essa situação, quem sabe a gente não conseguiria encontrar saídas melhores. Comerciante, você que está me cobrando, você que está me procurando, que tem feito reuniões, me chamado para as reuniões, eu tenho ido, entenda uma coisa, essa flexibilização quem tem que fazer é o prefeito, e ele vai fazer em cima de um decreto do governador. Mas tem coisas que a gente pode flexibilizar aqui. Agora, quem tem que fazer é ele. As academias que me chamaram também, as academias estão todos os professores preocupados, como que será daqui 3 meses? Nós temos aí várias pessoas já com problema de obesidade, pressão alta, prescrição médica para poder fazer academia, não está podendo fazer. Vocês tiveram a reunião com o prefeito, vocês viram como é que ele trata. A maneira com que ele tratou vocês, ele trata a gente pior aqui. O descaso é total. É uma pessoa totalmente desinformada, uma estrutura totalmente, despreparada, e é isso aí que vocês estão vendo. Nós aqui não ficamos sabendo de nada e não podemos tomar atitude nenhuma, porque o poder é do executivo, é ele que executa. Então a gente aqui fica à mercê dessa má administração e nós não temos informação nenhuma. Então a situação é essa daí, ok? Sei mais, senhor presidente. Com a palavra, vereador Chapéu. Chapéu. Desculpa. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, boa noite. Boa noite aos nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Também queria dar aqui alguns posicionamentos nesse momento que nós estamos enfrentando e buscando também algumas informações e da melhor maneira possível estarmos juntando forças aí para passarmos esse momento. Queria fazer alguns questionamentos aqui a respeito de algumas ações que, do meu ponto de vista, precisam ser pensadas, se tomadas talvez, por serem complexas, mas pelo menos pensadas melhor com a população. Tenho recebido algumas ligações de algumas mães preocupadas com seus filhos, as crianças que estão nas escolas e até onde eu me inteirei, estariam sendo distribuídos cesta básica para essas crianças. E depois a gente teve a informação de que não seriam mais cesta básica, seriam pães que seriam distribuídos para essas crianças, parece que 15 pães por semana. Mas eu conversei com a secretaria disse que estavam se regimentando para poder repassar esses alimentos que se encontram nas escolas ou que estão disponíveis aí vindo do governo, da própria prefeitura, para auxiliar as famílias nesse momento tão difícil. O fato é que, segundo o que algumas pessoas nos passam, alguns estão recebendo a cesta básica, outros não estão recebendo. Então há um desencontro de informação nessa situação e as pessoas estão cobrando da gente. E a gente precisa de um posicionamento do executivo para saber de que forma vai se desenrolar isso, Até quero dizer que cada vereador aqui que responde por si, mas a gente tem feito um esforço muito grande, Eu aprendi muito isso na Bíblia, na Palavra de Deus, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas da minha parte, a gente tem tentado ajudar muita gente, e a gente tem procurado famílias que estão passando dificuldade, necessidade, e tentado ajudar. Não tenho o viés de ficar postando tudo o que eu faço em termos de ajuda emergenciais para as pessoas, mas eu estou tocando nesse assunto porque só quem está vivendo essa realidade dentro de casa, passando necessidade, sabe do que eu estou falando. Então, eu gostaria muito que a prefeitura se posicionasse, que tipo de repasse está sendo feito. Estão entregando essa cesta, não estão entregando, umas famílias recebem, outras não recebem. Os pães que estavam dando, parece que já diminuiu também. Esse tipo de informação precisa chegar para as pessoas. Famílias estão passando necessidade, enfrentando dificuldade. E como eu já disse, a gente não simplesmente fala, nós temos atuado, agido também, dentro da nossa capacidade, da nossa condição, a gente tem tentado ajudar muita gente, inclusive assistência social de nossa igreja também. Mas eu acho que essa é uma resposta que a população está esperando do executivo. Entrega ou não entrega essa cesta básica? Como é que isso está funcionando? Uma manifestação da secretaria, do executivo, se faz necessário. Nós tivemos que tirar de pauta aqui um assunto que eu queria discutir hoje, mas a gente vai pensar melhor sobre ele. Estamos aguardando também aí um posicionamento do executivo, sobre o transporte, que eu inclusive falei no programa de rádio, que era essencial, principalmente para as pessoas que trabalham,
no mínimo estamos para o transporte cedo e à tarde para as pessoas que trabalham ter que ir a pé para o seu serviço. Mas vamos aguardar o melhor posicionamento para a gente poder trazer as coisas com mais clareza, que segundo o que nós sabemos, já houve uma manifestação da parte do Executivo, dizendo que já tem um decreto, e a gente só precisa saber se isso vai acontecer ou não. Então, é de fundamental importância, dentro das condições, está tentando atender a população. Agradecer, né? Não sei se a palavra é agradecer, mas reconhecer o trabalho que foi feito depois de 6 meses, mais de 6, 7 meses, nós pedimos a retirada de um quebra-mola ali na frente de uma casa que estava rachando no Parque da Colina, e essa semana aconteceu. Então, reconhecimento pelo trabalho, o pessoal que foi lá fazer, a família me ligou agradecendo, e nós compartilhamos isso, porque é isso que as pessoas querem, resposta, né? A gente tem que falar e as coisas estarem acontecendo. Então, aconteceu, tirou, estava quebrando realmente, trincando toda a casa da pessoa, e foi tirado, e a gente reconhece aqui o trabalho. Quando é feito, a gente reconhece. Falar de um outro assunto muito polêmico e difícil também, uma complexidade muito grande, que é a abertura das igrejas, tem sido procurado demais por alguns pastores. Eu quero levantar apenas um ponto aqui, que eu tenho falado muito na Câmara, quem me acompanha aqui sabe disso. Eu tenho falado da importância da igreja no contexto social da cidade. A igreja vem desonerar o poder público em muitos quesitos. Se fosse enumerá-los aqui, seriam muitos quesitos, tanto na área social, na área de aconselhamento, de visitação, enfim, a igreja é de fundamental importância. Se tudo aquilo que a igreja faz fosse feito pelo Executivo, acredito que ele não daria conta, né? Pelo poder público ele não daria conta. A igreja vem desonerar. Quando a gente para pensar nessa necessidade a partir desse prisma, a gente entende um pouco as dificuldades que os pastores estão passando para poder manter os seus trabalhos. Sempre que se levanta esse questionamento, a gente costuma ver pessoas criticando, falando a respeito das atividades das igrejas, mas poucas pessoas fazem ideia do que as igrejas fazem. Eu não estou falando só da igreja evangélica, não, estou falando de todas as igrejas que desenvolvem um trabalho essencial na cidade. Então, os pastores estão preocupados. Eu queria deixar aqui, no mínimo, uma manifestação para uma conversa, para um diálogo a respeito desse assunto. Eles não sabem até onde, porque está liberado para se fazer culto, mas não sabe quantas pessoas, passamento, o que é que tem que ser feito. Aí, Ana, já estou passando informação, mas passa para um, que passa para outro, que passa para outro. Uma manifestação do poder público para trazer à luz, clareza a esse assunto. Está no decreto e tal, mas você sabe a dificuldade que as pessoas têm. Chama os pastores para uma conversa, replique essa informação. Alguns estão embasados em algumas cidades que estão por aí, onde as pessoas já estão abrindo, fazendo culto, e a gente sabe que a igreja é um agente de disseminação, tanto de coisa boa, como também nessa época agora da questão da contaminação. Eu jamais, em toda a minha história, acharia que veria as igrejas de porta fechada, pelo trabalho essencial que elas exercem. Por isso a gente tem que conversar e ver o que dá para a gente fazer. Quando a gente para pensar das dificuldades, quanto os nossos irmãos estão sofrendo, né? Porque você sabe que a falta de culto, a falta da membresia estar junto, diminui muita coisa, até a atividade das pessoas, assim também como a arrecadação, que algumas pessoas, por não ter conhecimento e não estarem de forma empírica vivendo essa realidade, não faz ideia do que as igrejas passam. Então, trazendo para esse prisma da importância da igreja, acho que vale uma conversação, e ver o que a gente pode fazer, para que as igrejas possam ter pelo menos uma luz, né, desse momento que nós estamos vivendo, porque estamos aí numa situação que a gente não sabe, se abre, se não abre, se pode, se não pode. Alguns estão fazendo culto, tentando seguir algumas diretrizes, mas nós precisamos de um posicionamento. E deixo aqui toda a minha solidariedade para os meus irmãos, para as igrejas, e como eu disse no programa de rádio, tenho muito fé em Deus que nós vamos passar esse momento, e juntos nós vamos vencer, se Deus quiser. Então, espero que a gente possa ter um posicionamento aí a respeito disso aí, da abertura das igrejas. Muitas cidades, essa conversa está adiantada, e a gente poderia ter uma conversa também aqui mais franca, com menos politicagem e muito mais ação. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Chapéu. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente, Danilo, a qual estendo cumprimento para todos os vereadores dessa Casa de Leis. O que me traz, nos meus 10 minutos, para defender a população de Pederneiras, gostaria de dizer para o povo de Pederneiras que está me assistindo
na TV Câmara. Vocês que estão me assistindo, antes de falar do meu assunto, queria parabenizar aqui o funcionário Flávio, competente aí, com sua especialidade na parte de informática. Hoje nós está sendo transmitido através da TV Câmara. Segundo informações, deu um problema aí, e ele, com a sua técnica, conseguiu colocar a TV para funcionar. Parabéns, Flávio, em nome de todos os vereadores, em nome do pessoal que está assistindo a TV Câmara. O meu assunto que eu trago aqui é sobre o PROCON. O vereador Chapéu tem andado aí percorrendo a cidade diariamente, como vem sendo feito desde 2012, quando o pessoal me colocou aqui com 587 votos em 2012. E fomos seguindo, trabalhando dia a dia. Depois, em 2016, o pessoal me colocou aqui de volta com 786 votos. Trabalhando da mesma forma, andando na rua o dia todo e ouvindo a população. E qual que é a reclamação do povo, senhor presidente? A reclamação do povo é esses mercados que estão vendendo os produtos básicos caro. Meu Deus, um momento desse, que todo mundo está fazendo um esforço para o Brasil andar, as pessoas, alguns empresários aí do ramo de mercado, está enfiando a faca no pai de família, está enfiando a faca no cidadão, principalmente no povo de Pederneiras. Diante de tanta reclamação, senhor Ezequiel Lima, eu fiz um requerimento, um ofício, encaminhando para o PROCON, para saber, o PROCON é um órgão que tem que fiscalizar. Queria saber se está fiscalizando o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do leite, do óleo, do fubá, do macarrão, itens básicos. Item básico do nosso povo, está fiscalizando, porque eu andei andando nos mercados, Ezequiel Lima, andando nos mercados, vi a barbaridade. Fui em vários mercados, fui lá onde fica o arroz, fica o feijão, tá? Um absurdo. Então, quero dizer para o povo de Pederneiras, que já protocolei, eu fiz o ofício, agora estamos guardando aí o posicionamento do PROCON de Pederneira, que fiscalize. Mas não é para fiscalizar igual fiscalizou posto de gasolina, não. Que nem fiscalizou posto de gasolina, não. Porque posto de gasolina, nós não sabemos o que faz mais nessa cidade. Porque você vai em Bauru, preço de gasolina lá embaixo. Você vai em Jaú, preço de álcool lá embaixo. Você vai... Toda cidade de região é baixo o álcool. Nós fomos em São Paulo, quando fui viajar para São Paulo, presidente, e nós via lá o preço do álcool barato lá em São Paulo, e aqui em Pederneira esse absurdo. Mas nós acionamos o PROCON, acionamos a prefeitura, mas no fim acabou que não conseguimos resolver esse problema do combustível em Pederneira. Mas tem fé um dia, que um dia será resolvido em nome do povo perderneirense. Então está aí a minha indignação e dizer para o povo pederneiro que está lá na mão do PROCON. Daqui uns 10 dias nós vamos encaminhar um ofício para ver como é que estão as coisas, ok? Outro assunto também que me trago aqui é sobre lá o bairro Giacomo Bertolini. Um pai de família me procurou reclamando que o bueiro estava lá um buraco em frente à sua casa. Eu fiz uma indicação já faz mais de 3, 4 meses e até ontem não foi resolvido. Então, hoje foi feito ofício, agora está sendo feito um requerimento. Foi aprovado pelos vereadores. Espero que o pessoal da prefeitura coloque uma tampa de bueiro lá na rua Luiz Nardelli, lá no finalzinho do bairro Giacomo Bertolini, ao lado do bairro Cidade Nova. Outro assunto também que traz, aproveitando o gancho aqui do vereador Ezequiel Lima, falando das igrejas. Queria agradecer o pastor Dorival Bosco, que há poucos dias atrás convidou o vereador Chapéu, convidou outros vereadores e o prefeito para estar lá na pedra fundamental, aonde vai ser inaugurada, foi inaugurada ali perto da Feira das Nações, foi plantado lá a pedra fundamental. Então, pastor Dorival, da Igreja Batista,
gostaria de agradecer esse momento especial, onde esteve lá o prefeito Vicente, o vice-prefeito e o vereador Ezequiel Lima, representando as igrejas, num momento muito especial que aconteceu nesse dia. Então a gente fica feliz e toda vez que precisar de nós, pastor Dorival, estamos aqui à disposição. Outro assunto também que eu queria falar, nos meus 4 minutos, nesta última semana, o deputado federal Baleia Rossi entrou em contato com o vereador Chapéu, junto com a sua assessoria, e disponibilizou mais R$300 mil, que já está nos cofres públicos, para ser usado aqui na nossa cidade, para usar para a saúde e para combater o coronavírus. Então, quero informar para o povo, já informamos no rádio, no Facebook, agradecer o deputado federal Baleia Rossi, mais 300 mil nesse último sábado. E dizer para os 2.428 eleitores que votou no Baleia Rossi, graças a Deus primeiro e graças a vocês, que colocou o Baleia Rossi o mais votado em Pederneiras, que isso está acontecendo na cidade. Lá em Brasília, está trabalhando pela cidade. Lá em Brasília, ele sempre lembra de nossa cidade. Hoje, se tem o córrego Monjolo melhorado, é graças ao deputado federal Baleia Rossi. Hoje, se tem uma UCI em Pederneiras de 1 milhão, que foi promessa de vários políticos, hoje existe, é graças ao pontapé inicial do Baleia Rossi e a Câmara Municipal também, que apoiou com recursos. Hoje, se tem a praça melhorada, é graças ao deputado federal Baleia Rossi. Então, como eu falei pessoalmente com o Baleia, conte sempre com o vereador Chapéu, porque a gente vê muitos políticos levam o voto de Pederneiras, muitos, centenas e centenas, e até agora não mandou R$1 para Pederneiras. É de cair o queixo. Estava no Michel Neme hoje, uma senhorinha falou assim, Ezequiel Lima, gostei que você falou no rádio, Chapéu. Falou, tem que falar a verdade, porque teve político que levou centenas e centenas de votos, não mandou R$1 para a nossa cidade, Adriano. Nem no momento do coronavírus. Então, nós políticos tem que falar para o povo, no rádio, porque quando chega a eleição, pega lá o seu bando de cabo eleitoral e vai implorar o voto lá para o pessoal, e o pessoal leva o voto e não volta mais. Então, o Baleia Rossi e o outro deputado aí, que foi trabalhado aqui pelos vereadores, estão trazendo recursos, mas tem outros que nada, até para a data. Para encerrar, queria dizer que ontem foi o Dia das Mães, dia que nós estivemos andando rua por rua, momento especial, um momento que nós vimos muitas mães chorando. Fui convidado em várias casas para entrar para um churrasquinho, mas não fui, não entrei em respeito ao coronavírus. Mas cada lugar, cada rua que nós passava, nós via, nós conseguia ver as lágrimas das mães e dos filhos ontem, um momento especial para a nossa cidade. Então foi um dia que merecedor para todas as mães. E para encerrar, nessa última semana, Pederneiras ganhou um tomógrafo. Pederneiras tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos Pederneiras tem. E só agora que nós conseguimos ganhar um tomógrafo. Gostaria de agradecer o provedor Claudinei, a Ângela, Dr. Pedro, aonde esteve nessa entrega do tomógrafo, o vereador Adriano Postinho e o vereador Chapéu. Momento especial para a nossa cidade, tendo em vista que não precisa mais em Bauru fazer essa penitência para fazer um tomógrafo. Agora nossa cidade tem. E tenho certeza que o povo de bem está feliz por esse tomógrafo que nossa cidade ganhou nesse momento mais difícil. Agradecer ao prefeito Vicente e toda a sua equipe. Sem mais. Com a palavra, vereador Adriano. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. É um prazer estar aqui novamente. Pessoal aí de casa que estão nos acompanhando. Uma boa noite a todos vocês.
Eu vou tentar ser bem breve aqui, senhor presidente, mas eu acho importante abordar alguns assuntos que se fazem necessários. Alguns aqui são referentes a alguns requerimentos e indicações que nós aprovamos aqui. Primeiro, é a questão da quantia de testes que chegaram para o nosso município e quais são eles, porque conforme a Organização Mundial da Saúde está preconizando, o quanto mais testes é feito na sua população, mais fiel é a realidade de detecção precoce dos casos e evitar que ele se espalhe de uma forma abrupta, né? Então, acredito que isso é muito importante, tanto os tipos e a quantia que nós conseguimos adquirir, seja ela vinda do governo federal, ou seja ela vinda do governo do estado, ou por aquisição de recursos próprios, ou doações também. Sabemos que algumas empresas fizeram algumas doações, então eu acho que é importante a gente estarmos passando isso para a população. Gostaria de falar referente à questão do recurso do governo federal, que é aproximadamente de 5 milhões para o município de Pederneiras. Os primeiros critérios para poder enviar esse recurso para nós eram critérios muito ruins, que era baseado no número de óbitos e no número de casos positivos dentro da cidade. É um critério que a gente podia colocar esdrúxulo, né, de se levar em conta, mas graças a Deus foi alterado esse critério. Então a gente acredita que dentro das próximas semanas a gente já comece a receber parte desse valor. Nós gostaríamos de saber como que será empregado esse recurso. Ele é obrigatoriamente na saúde ou foi permitida uma flexibilização? Ele vem apenas para o diagnóstico, ele vem para o tratamento, aquisição de medicamentos. Então, nós sabemos que nós temos alguns tipos de protocolos para tratamento, seja do paciente em unidade básica de saúde, ou seja, no paciente internado em quarto normal ou numa atenção mais especial. Então, nós temos aí as questões da azitromicina, hidroxicloroquina, enoxaparina, que são protocolos que estão sendo colocados a testes, né? Então, nós gostaríamos de saber se esse dinheiro pode ser utilizado desta forma ou não. Queria falar referente também à questão do tomógrafo, que nós tivemos a oportunidade de estar inaugurando, como o colega Chapéu falou aqui agora há pouco. É algo importante para o nosso município, é um diferencial para o município, sim. Agradecer a Santa Casa, mas acho importante nós ressaltarmos algumas situações. Ele não vem para sanar 100% da nossa necessidade, até porque tem um período de funcionamento, né? Conforme foi relatado lá no dia da inauguração, esse período onde o técnico fica é da meio-dia, se não me engano, até às 6 horas da tarde, realizando os exames. Consequentemente, a gente pode chamar um pouco da fila que nós temos via atenção básica. Podemos fazer aqueles casos que estão nesse período dentro da Santa Casa, seja ele via porta pronto-socorro, ou seja ele paciente internado. Porém, no caso de um paciente necessitar de uma urgência, no período noturno, por exemplo, ou no sábado ou no domingo, nós precisamos ainda da referência Bauru, ou, se necessário, Botucatu. Acho importante nós colocarmos isso, porque ele vem a agregar, mas ele não sana todas as nossas necessidades, até porque ele não funciona 24 horas por dia, nós não temos esse técnico 24 horas por dia. Acho importante nós ressaltarmos isso, porque de repente pode ter alguém que tenha sim a necessidade de estar fazendo via referência nossa. Queria fazer uma outra colocação aqui, que não é sobre o Covid, mas é o maior absurdo do mundo, é a falta de respeito maior para com o próximo, que a gente já vem discutindo por vários e vários anos aqui, que é a questão das queimadas urbanas, né? É um absurdo a falta de compreensão do próximo, é um absurdo a falta de compreensão do dono do terreno, é um absurdo a falta de civilização para com o próximo. O número de terrenos que foram queimados nesse último final de semana e durante a semana. Gente, olha só, nós estamos passando pela questão do Covid, que é uma transmissão viral. Posso passar de um para o outro.
Agora, olha só, se eu tenho um outro problema respiratório agregado, ele tem a tendência de ser pior em mim, porque já tem um outro problema respiratório. Então, se eu tenho uma bronquite, se eu tenho um asma, se eu tenho algum problema alérgico, e tem algum outro tipo de comorbidade, seja um diabético, seja um coronário, seja algumas outras situações, então eu tenho um agravo da doença. Se eu vou lá e taco fogo no mato do meu vizinho, no fundo da minha casa, ou no meu terreno para poder limpar ele, essa fumaça, ela não fica somente ali, ela se dispersa dentro de vários e vários bairros. Além da questão de você chamar o bombeiro depois para poder tentar apagar aquele incêndio que poderia estar resgatando uma pessoa vítima de um acidente. Aí eu agravo um problema. Lembrando, tem que sempre puxar aqui pelos elásticos, tá, gente? Nunca pôr mão na máscara. Lembrando, aí, ó, você tem um problema agravado. Aí você tem um problema agravado que pode, dentro de uma pandemia, te gerar uma outra problemática ainda maior. Então, nós temos leis para isso. Eu acredito que a prefeitura tenha autuado os donos do terreno. Hoje eu fui fazer a visita em 3 casas, lá na linha para cima, próximo lá ao Alegro, e é um absurdo, ainda até agora está sendo fumaça. E as pessoas continuam tendo fogo em terrenos, não se preocupando com a saúde dos demais. Lembrando que nós temos idosos, temos acamados, temos crianças, temos várias outras pessoas com problemas respiratórios que estão se agravando devido a esse absurdo que é a população atear fogo ou o dono atear fogo. Isso não pode mais acontecer. Isso tem que ser, nós já falamos aqui nas questões das multas para queimadas urbanas. Nós temos lei para isso. Então, por favor, a prefeitura que execute essa função que a vós pertence, né? E que a população em si tenha consciência de não atear fogo nos locais. Fui na casa de uma pessoa hoje com 98 anos de idade, mora próximo ao pasto ali que pegou fogo, e ela falou: Adriano, eu achei que eu fosse morrer. E eu fazendo a visita, com a máscara, e aquela fumaça ainda do dia de ontem, mas ainda assim, por menos que fosse, me sentindo sufocado, eu falei assim, como que aguentou? Né? Como que aguentou? Sendo que eu não estava aguentando. Então, gente, que tenhamos um pouco de consciência. Nesses 2 últimos minutos finais, eu queria abordar aqui uma situação que ela é imprescindível. Fui procurado tanto por padres, quanto por pastores, como o colega Ezequiel aqui já abordou anteriormente. Estão fazendo um trabalho primordial nesse período de quarentena aí que nós estamos passando, que foi, como poderia fazer até a colocação, que foi protelado, e que acredito que a opinião de todos aqui não seja comunitária, né, não seja igual, a igreja vem fazendo um trabalho fantástico, porque nós temos uma elevação dos índices de violência doméstica, uma elevação de índices de pessoas que estão procurando devido a problemas psiquiátricos, e as igrejas, independente delas ser evangélica ou não, católica ou não, independente da linha que ela segue, está fazendo um trabalho fundamental. Além da parte social, de atendimento àquela pessoa que necessita, psicologicamente falando, tanto quanto aquela que precisa também, muitas vezes, de alimento, né? Que estão fazendo várias campanhas, e a gente pode colaborar em várias delas, graças a Deus. Então, parabéns a todas as igrejas. E aí, referente a essa briga que nós estamos vivenciando entre o governo federal, o governo estadual, flexibiliza, não flexibiliza, isola, não isola, mantém o distanciamento ou não, enquanto os governos forem medir forças, nós, cidadãos, somos os mais prejudicados. Agora não está na hora de medir força e dividir, está na hora de somar e compartilhar. Né? Então está na hora de somar força para chegar num objetivo comum, onde os municípios não fiquem sofrendo quanto estão sofrendo por uma questão de egos. Né? Então, assim, nós estamos precisando que as pessoas possam trabalhar, precisamos que elas possam ir,
mais um minutinho só para concluir, por favor? Precisamos que as pessoas possam trabalhar e precisamos evitar a propagação da doença, porque ela não é uma coisa simples, ela precisa de uma atenção especial. Então, quem pode fazer essa movimentação? É o governo federal, o governo estadual e o município segue essa sequência. Ah, mas morreu um monte de gente no Brasil. O Brasil tem um território imenso, tem uma população de milhares e milhares de pessoas. Então, que a gente consiga chegar num consenso de governo federal e governo estadual, para que o município não fique pagando esse pato. E aí a gente vê um monte de desabafo na internet, verídico, fato que nós estamos vivenciando. Então, que os egos sejam deixados de lado e que a população não fique pagando um pato por uma briga política. Que todos se unam para que a gente possa fazer algo positivo nesse período tão difícil que nós já estamos enfrentando. Obrigado. Ordem do dia, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020 do Legislativo, acrescenta dispositivos à Lei Orgânica Municipal, estabelecendo cota de gênero para eleição da mesa diretora, comissões permanentes ou temporárias da Câmara Municipal de Pederneiras, bem como para cargos comissionados e de confiança do chefe do Executivo na Prefeitura Municipal de Pederneiras. Autoria: vereadora Regina Barrache. Aprovado em primeira votação com emendas. Quórum de aprovação, maioria qualificada, que atinge ou ultrapassa 2/3 dos votos. Em segunda discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. A votação será nominal. A deliberação será sim para aprovar e não para rejeitar. Vereador Adriano do Postinho, como vota? Voto sim. Vereadora Durva? Sim. Vereador Ezequiel Lima? Sim. Vereador Joãozinho da Farmácia? Sim. Vereador Chapéu? Sim. Vereador Professor Marildo? Não. Vereadora Regina Barrache? Sim. Vereador Vartão do Sucatão? Não. E vereador Danilo Alborguete, sim. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Voto contrário, vereador Professor Marildo e vereador Vartão do Sucatão. Projeto de lei complementar número 11/2020 do Executivo institui e regulamenta a jornada de trabalho 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso em escala de revezamento no âmbito do funcionalismo público do município e da outras providências. Rejeitado em primeira votação. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em segunda discussão. Palavra, por favor, senhor presidente. Palavra, vereador Adriano. Eu acho importante, queria fazer algumas colocações aqui, porque na última sessão que nós tivemos, que nós fizemos a primeira votação, eu optei por me abster do voto, porque algumas situações estavam muito pendentes ainda e faltava assim, muita informação. Mantenha a parte ainda onde precisa sentar com os... Lembrando que os 12/36 não é apenas para o motorista, né? Tem que sentar com os motoristas, são pessoas extremamente afetadas, são pessoas que dependem do recurso que recebem, são pessoas que fizeram previsão orçamentária dentro da sua família, são pessoas que precisam ser escutadas no mais íntimo deles,
para que todos eles possam ter algo melhor, porque comparado a toda uma região, assim como vários e vários cargos da prefeitura, recebe um valor muito inadequado à sua realidade. Porém, orientação também da Câmara Municipal, da nossa coordenadoria, fui atrás de várias pessoas para a gente poder tirar mais informações, que até então estava muito escasso. Veio, aprova ou não aprova apenas. Fui conversar com um promotor, que é colega, fui conversar com uma juíza, que é colega, fui procurar o procurador da prefeitura e fui obter orientação jurídica fora do nosso espectro, né? Fora da Câmara, fora da prefeitura, fora de alguns lugares. Fomos buscar uma orientação jurídica em São Paulo, através de alguns deputados que nós temos bastante acesso. E não foi apenas uma. E levamos alguns dados que nós tínhamos em mãos, né, referente à questão do 12 por 36, voltado ao motorista, né, porque o 12 por 36 ele pode ser para a saúde, ele pode ser para vários outros profissionais que nós temos hoje. E levando esses dados que nós temos, desde número de ações que nós tivemos, os valores pagos às ações, valores possíveis pagamentos ainda, e o motivo das ações que foram criadas, né? Por várias vezes, os motivos foram o excesso de trabalho, né? O excesso da carga de horas trabalhadas, e, na maior parte deles, com ganho de causa, obviamente, através da Vara do Trabalho. Onde a própria Vara do Trabalho aciona o Ministério Público, né? E o Ministério Público faz a recomendação, de uma forma geral, não para uma categoria específica, e sim para a redução das horas extras, como está na CLT, que permite 2 horas. É um assunto extremamente desgastante. Qualquer voto que a gente faça aqui, ele é ruim, mas existe o voto jurídico, né? É um voto onde você tem um parecer tanto do advogado, quanto o parecer de algumas outras pessoas, que te dão uma orientação jurídica da situação. Onde, se a pessoa entrou com algumas ações devido a essa determinada situação, e essa situação se mantém e nós não temos um posicionamento quanto a ela, existe uma questão de prevaricação, né? Então, é uma situação que se formou durante esse período. Conversei até com alguns colegas vereadores também, conversamos com o diretor da Câmara, conversamos com outras pessoas para poder formar uma opinião, né? Alguma coisa tem que ser feita por esses motoristas, que não podem ficar desamparados, mas a questão da carga horária, que ela é para todos os funcionários que forem necessários, ela é algo que tem que ser viabilizado, devido à questão da confecção de um banco de horas, que gera problemas trabalhistas, e que normalmente são ganhos, né? Então, é uma situação bastante complicada que nós vivenciamos hoje na Câmara, porque nós afetamos diretamente algumas categorias, não apenas uma, mas algumas categorias, mas tem uma fundamentação jurídica muito forte da questão da prevaricação do mandato. Achei importante contribuir, colocar isso, porque, não vou falar na sua grande maioria, mas todos, praticamente, são amigos, né? Não são conhecidos, são amigos. E então, forma-se uma opinião jurídica, né? Que, infelizmente, já se faz necessária. Obrigado. Continua em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto rejeitado. 5 votos contrários. Voto contrário, vereador Joãozinho da Farmácia, vereador Chapéu, vereador Ezequiel Lima, vereador Vartão do Sucatão e vereador professor Marildo. Então, o projeto foi rejeitado em segunda votação.
Explicação pessoal. Os vereadores que se inscreveram foram vereador Adriano do Postinho, vereador Ezequiel Lima, vereador Joãozinho da Farmácia, vereador Chapéu e vereador Professor Marildo. Com a palavra, vereador Adriano. Senhor presidente, gostaria de aproveitar esses 3 minutos até para poder fazer uma colocação referente à fala. Como eu disse aqui, senhor prefeito, o senhor tem outra oportunidade de poder chamar os motoristas, conversar com eles, apresentar coisas concretas, para que isso aqui possa realmente estar passando. Tenho certeza que quem votou contrário, votou de uma forma necessariamente pensando no emocional, e isso tem que ser votado mesmo, porque é uma coisa que pesa dentro da casa da pessoa. Fomos buscar alguns conceitos jurídicos para que a gente pudesse estar fazendo essa votação. Tenho certeza que alguns colegas meus vão ficar chateados, mas é uma coisa que era necessária. Mas está aqui o projeto. Agora o senhor está vendo o que precisa ser feito para que possa chegar no âmbito comum, né? Nós temos as questões jurídicas que o senhor tem em mãos. Apresente ela aos vereadores, uma coisa mais concreta, né, para que a gente possa estar saindo desse impasse. Referente à questão do coronavírus, gente, eu gostaria de fazer uso da palavra aqui, que eu acho importante. Ao coronavírus e à campanha da influenza. A campanha da influenza, na sua primeira etapa, foi um sucesso, onde foi abordados os idosos, nós tivemos um índice de adesão extremamente alto, foi fantástico. Na sua segunda etapa, já foi baixo, e hoje nós começamos uma outra etapa. Crianças com 6 meses completos e menores de 6 anos, né? Entre outras categorias que já estavam sendo ofertadas, mas hoje começou a das crianças. Mães, levem suas crianças para vacinar, todos os postos de saúde têm a vacina, temos postos de saúde em todos os cantos da cidade, então eu acredito que seja de grande importância essa movimentação. Lembrando, muitos idosos estão achando que a vacina da influenza serve para o Covid-19. Não serve. Não serve, são coisas distintas, então entendam que o Covid-19 é uma doença e H1N1, entre outras que são contempladas na cepa da vacina, são outras doenças, mas importante a vacinação, porque a gente consegue evitar alguns outros problemas, né, algumas outras doenças. Então levem suas crianças para poder vacinar, aos diabéticos, cardiopatas, entre outras pessoas com comorbidades, já está liberado também. Procurem as unidades para receberem a vacinação. Obrigado. Palavra, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, quero usar esses 3 minutos aqui para trazer algumas explicações, inclusive dizer que a nossa votação aqui contra esse projeto vai muito naquilo que a gente tem batido na tecla aqui já há muito tempo, da falta de conversação e de diálogo. Eu propus várias reuniões para a gente poder sentar e conversar a respeito disso com o Executivo, não vi manifestação nenhuma, inclusive quando nós também propomos esse tipo de reunião para nós conversarmos assunto aqui, a gente também não tem. Reconheço e sei das implicações a respeito do projeto, mas ainda assim fica aqui o meu recado para que a gente possa ter esse diálogo, sentar, conversar, tentar achar um meio para poder resolver os problemas. Entendo todo o processo da dificuldade das horas, que tem que ser revista, mas, acima de tudo, tem que ter diálogo, tem que ter conversa do Executivo com aquelas pessoas que estão sendo afetadas.
E aí é o que a gente não está tendo durante todo esse tempo. Pelo menos eu propus várias reuniões, a gente não conseguiu chegar no consenso, o secretário da Saúde, o pessoal disse que vamos sentar para conversar e não tem esse diálogo. Então fica o nosso recado, o fato de ter titubeado um pouquinho aqui para poder tomar a decisão, conversar com o Danilo, não é nenhuma interferência da parte dele, porque eu não preciso disso. E queria terminar aqui a minha fala dizendo que eu vou, por esses dias, estar postando um vídeo. Da minha parte, estou falando isso a respeito da compra do carro. Não é nem para rebater e nem para dar informação a pessoas que, porventura, estejam falando mal da minha pessoa ou não. Porque amigos que são amigos, eles não falam mal de vocês, procuram você para saber o que está acontecendo de verdade. Eu vou trazer a informação, e assim, num contexto que eu não tenho preocupação nenhuma, se as pessoas que vão ouvir vai querer levantar outras situações, porque as pessoas que querem te criticar vão te criticar de todas as formas. Mas eu entendo, e vou dizer também no vídeo, quem puder ouvir o vídeo, vai estar no vídeo dizendo da necessidade da gente ter mais informação e da gente estar passando realmente essa ideia daquilo que nós estamos fazendo aqui, não para as pessoas que nos criticam, mas para os nossos amigos. Eu vou estar startando esse vídeo no Zap, para todos os nossos amigos, as pessoas que me deram voto de confiança, que me perguntaram a respeito disso. Eu já disse ao Danilo, disse à mesa diretora, eu não vim para a mesa diretora simplesmente para ser aqui mais um para compor, eu tenho os meus ideais para estar aqui e defendo as minhas ideias. Estamos juntos em uma situação que eu necessito, enquanto vereador, trazer uma explicação, não é para quem me critica, é para os meus amigos, para as pessoas que me deram voto de confiança e que acreditam em mim. Aí não tenho interesse se as pessoas que não gostam da gente vão entender ou não, mas eu vou trazer esse vídeo, principalmente aos meus amigos por esses dias, para a gente poder trazer um pouco de explicação a respeito dessa situação. Não coloco nenhum dos outros vereadores aqui nessa obrigação, mas eu, principalmente como membro da mesa, e vou trazer essa explicação para as pessoas. Então fica aqui o nosso recado, não tem problema nenhum, eu já disse isso, o que vai possivelmente nos possibilitar uma reeleição é aquilo que nós vemos já fazendo, e se isso não serve, a gente não tem que ficar com medo da opinião das pessoas, a gente tem que fazer aquilo que a nossa consciência manda, e eu tenho atuado dessa forma nessa casa. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Joãozinho da Farmácia. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos que assistem de casa. Bom, primeiro votei contrário ao projeto de 12/36, até porque a gente acompanha de perto a vida e a correria desses profissionais que realmente trabalham e não tem horário para sair, também não tem horário para chegar. Eu assisti, não faz muito tempo, um dos funcionários que ele tinha que levar uma menina que faz tratamento na Unicamp, saiu na madrugada, na Unicamp estava quase dando o horário que ele tinha que estar em Sorocaba com outro problema de córnea de olho que tinha que levar. Tem funcionário que sai daqui às 2 da manhã, tem paciente em São Paulo, às vezes o paciente, o último a ser atendido é 5, 6 horas da tarde, aí ele vai chegar aqui 10, 11 horas da noite, não tem como ele fazer essa redução de horário, até pela distância e pelo compromisso que ele tem de cuidar das pessoas e do trabalho que ele faz. Então, votei, eu acho que entendi que foi da maneira correta e assumo o que fiz. Uma outra coisa, eu fiz uma lei no dia 5 de julho de 2019, que é um problema que eu já vivi tantas vezes, o Chapéu viveu tantas vezes e tantos outros, que é as pessoas que morrem na residência e as dificuldades para poder o médico assinar o atestado. E ainda continua não cumprindo lei, porque faz 3 semanas, faleceu na madrugada de um sábado, um senhor de 80 anos, acamado, e os médicos do pronto-socorro, e médico nenhum, quis assinar o atestado. Era quase 2 horas da tarde do sábado, precisaram ligar para um médico de uma cidade vizinha para poder assinar o atestado de óbito desse senhor, para ele poder ser liberado do corpo e ser sepultado. Então não está cumprindo. Então eu quero deixar aqui, se acontecer mais algum óbito daqui para frente, eu vou denunciar no Ministério Público, porque eu acho que lei tem que ser cumprida, e eu espero que daqui para frente seja cumprida, porque para a família é muita humilhação você
lá com seu ente querido falecido há tanto tempo e não tem no atestado de não dar o médico plantonista, o médico da Secretaria de Saúde não assinar um atestado. Então eu acho que isso é muito importante e que não aconteça mais, porque se acontecer, realmente eu vou denunciar no Ministério Público. Boa noite a todos. Palavra, vereador Chapéu. O que me traz nesses 3 minutos, gostaria de informar o pessoal, aqui os vereadores, que a população de Pederneiras, nesse momento que se passa ao nosso país, o pessoal está reclamando-se muito do valor da conta de água da Sabesp. Tem pessoas que moram em 2, está vindo 160, 180 real uma conta de água. Está um absurdo, senhor João Dória. Está um absurdo, senhor João Dória. Quero dizer que a gente vai estar conversando com o presidente da Câmara no momento oportuno, ver se tem alguma possibilidade de nós estar encaminhando todos os vereadores o ofício para a central da Sabesp, que se reveja esse momento mais difícil, essa conta de água do povo de Pederneiras que tanto nos procura, senhor presidente Danilo. CPFL também, está um absurdo a conta de energia do povo. Esses governantes lá em cima precisam se mexer. Vou tentar entrar em contato com o deputado federal Baleia Rossi, para ver se dá para fazer alguma coisa lá com o governo, para mudar alguma coisa no valor da água do povo de Pederneiras e da energia, pelo menos nesse momento mais difícil, certo, senhor presidente? Conto com a colaboração do senhor. Outro assunto também que me trago aqui para finalizar, quero parabenizar o pessoal da pequena obra que fez máscaras para ser doada para as pessoas que são assistidas, para os pais das crianças. Parabéns a todos os funcionários da pequena obra. E também parabenizar o pessoal da Secretaria Social, que fez 1.500 máscaras. E também o pessoal da USP, senhor presidente, que doou 30 máscaras para ser utilizada no Covid-19. E outras empresas que vêm aí doando as máscaras. E quero parabenizar o povo de Pederneiras, presidente. A gente tem andado na cidade, senhor Bartão, e vendo que desde criancinha até os idosos usando as máscaras. Parabéns, povo de Pederneiras, vocês estão sendo exemplo para nosso Brasil, que a gente vê que é um momento difícil. Nunca imaginava que eu ia passar num momento desse na minha vida, que está escrito na Bíblia, Ezequiel. Os fins dos tempos, dias trabalhosos, como diz aqui o pastor Ezequiel. E o que está escrito na Bíblia, há 2.000 anos atrás, está acontecendo hoje. Sem mais, senhor presidente. Com a palavra, vereador, professor Marildo. Nesses 3 minutos finais, senhor presidente, quero aqui direcionar minha fala. Há vários pré-candidatos que têm me procurado, perguntando o que eu acho disso ou daquilo, desse partido ou daquele partido. Olha, o tempo para inscrição para cada partido já acabou. Você que tem me perguntado isso no Facebook, no WhatsApp, presta atenção, você tem que ter visto sobre o seu partido antes de você se inscrever nele. Agora que você se inscreveu nele, não tem como mudar. Segura o rojão. Eu tenho visto e ouvido muitas pessoas falar, vou fazer 1.200 votos, vou fazer 1.600 votos. Olha para essa galera aqui. Você acha que o João fez 2.000 votos? Que jeito? Quase 2.000 votos. É trabalho, é vida ali. É uma história de mais de 20 anos na política. O vereador Chapéu, vou falar o nome de vocês, que é para vocês terem direito de resposta. O vereador Chapéu não está aqui por acaso, não. Vai ver o trabalho monstro que esse cara tem nas comunidades carentes.
O vereador Adriano, então, nem se fala. Está aqui o Ezequiel nas igrejas, o Danilo, um trabalho maravilhoso na empresa dele, a Regina, um trabalho social maravilhoso, vem fazendo também com as mulheres, o Vartão, eu sei que faz um trabalho chique demais aí com os sitiantes, a Durva, com a rede de combate ao câncer, eu na minha comunidade. Então ninguém está aqui por acaso. Tem pessoas que falam, aquele vereador não sabe o que está fazendo lá. Ninguém chegou aqui por acaso, todo mundo chegou aqui com mais de 450 votos, para vocês terem uma ideia. Eu tenho visto pessoas aí que nunca plantou um pé de cebolinha na comunidade dele, achando que vai ter 1.200 votos. Então não adianta vocês virem perguntar para mim. Eu não sei nem quantos votos eu terei se eu for ser candidato, não sei nem quantos eles terão. Eu sei que tem pessoas aqui que são bem cotadas, porque tem trabalho. Às vezes você não conhece o trabalho do João, ou do Adriano, ou de qualquer mais. Eles fazem, trabalham, todos nós aqui trabalhamos. Então parem de acreditar em conto de fadas. Presidente de partido, quando quer levar uma pessoa ao partido, ele promete 1.001 coisa. E depois, quando chega lá, a realidade é outra. Tem gente que acha que vai para um partido, vai pegar dinheiro de fundo de campanha, que o partido vai pagar tudo para ele, é ilusão. Você tem que guardar o seu próprio dinheiro, guardar o seu próprio trabalho, porque partido não dá nada disso não. Isso é tudo mentira. Então caiam na realidade, tá? Pesquise o partido, a internet está aí, pesquise, você que vai votar, pesquise cada candidato. Não caia em conto de fadas não. E eu vou falar que nós caímos num conto de fada nessa eleição aqui. Pessoas que não têm experiência política, para estar no topo do comando, é complicado, viu gente? A pessoa para hoje, na minha opinião, uma pessoa para ser prefeito ou vice-prefeito, ela tem que ter passado pelo menos por aqui, olha. Pelo menos por ser um vereador, um presidente de bairro bem conceituado, uma pessoa que tem conhecimento. Se não for por isso daí, dificilmente... Só um minutinho, senhor presidente. Dificilmente ela vai fazer um bom trabalho. Dificilmente vai fazer um bom trabalho. Né? Nós sabemos que a pessoa, para trabalhar no meio político, ela tem que ter conhecimento político. Não adianta você achar que porque o cara é bom, o cara tem vontade, eu tenho vontade de ir para a lua, não vou ir. Tenho vontade mesmo, não vou ir. Então não é só ter vontade, a pessoa tem que ter capacidade, tem que ter conhecimento, tem que estudar aquilo. Tem pessoas que nunca veio um dia aqui na Câmara, não sabem como é que funciona isso daqui, mas quer ser vereador. Tem pessoas que não sabem que partido ela está, mas vai ser candidata a vereador. Então tomem cuidado com isso aí, viu gente? Não estou dizendo que aqui ninguém é melhor do que ninguém não. Só estou dizendo que as pessoas que chegaram aqui têm trabalho para chegar aqui, não chegou por acaso. Pederneiras tem em torno de 34 mil votantes. O vereador, para chegar aqui, ele precisa de 500. É natural que os outros 34.500 não gostem, não tenham afinidade com ele. Ele só precisa de 500 ou 600 votos. Ok? Boa noite a todos, que vocês que perderam o tempo de vocês para nos ouvir, para buscar conhecimento do que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Parabenizar a todos os vereadores pelo trabalho que vem fazendo aqui, né, dentro desse enfrentamento da coronavírus. A gente sabe que está difícil, para a gente poder estar aí se locomovendo no meio da população, e cada um faz a sua parte do jeito que acha que tem que fazer. Eu sei com quem eu posso me relacionar, ou com quem eu acho que eu devo, né? Boa noite a todos. Quem quiser o direito da resposta, fica à vontade, viu gente? Fica convocada a Casa para a realização de sessões extraordinárias logo após encerrada esta sessão, conforme documento assinado por todos os vereadores e vereadoras, com pauta específica, ou seja, as deliberações dos projetos de lei número 14, 15 e 16 do Executivo. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos. Declaro abertas sessões extraordinárias, tantas quanto se fizerem necessárias, para deliberar sobre os projetos de lei números 14, 15 e 16 do Executivo, objeto da convocação. Na sessão extraordinária não haverá expediente nem explicação pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia, conforme o artigo 166 do Regimento Interno. Resumo da ata da sessão anterior está devidamente publicado. Ordem do dia, comunico que, conforme requerimento aprovado, as deliberações das proposituras a seguir
Serão em 2 turnos englobadamente. Projeto de lei número 14/2020 do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação englobada. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 15/2020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto especial. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação englobada. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 16/2020 do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação englobada. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Está encerrada a sessão. Presidente, pela ordem, só um minutinho, claro. Só para mim quebrar o protocolo, só um minutinho aqui. Claro. Sei que não é o momento, mas eu recebi aqui uma notícia aqui, né, que o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, acabou de abaixar um decreto aí. Então, para vocês, professores de academia, que nós nos reunimos na semana passada e que vocês pediram a liberação das academias, aqui no parágrafo 4, né? Então, ele está aqui, ó, a liberação das academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Então, agora vocês voltem a sentar com o prefeito, porque está liberado, né, o funcionamento das academias, por se tratar de uma área da saúde. Obrigado, senhor presidente. Aí, dado o recado. Obrigado, professor. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.